CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 23 de dezembro, nós vamos falar muito ainda, né, sobre a conquista do Corinthians. Vamos falar da preparação das nossas equipes para o Campeonato Paulista, o Mercadão da Bola, que está efervescente. Vamos até ao meio-dia. E o Botafogo anunciou ontem a contratação do técnico Martim Anselmi, de 40 anos. O ex-Porto chega ao clube carioca como sucessor de David Ancelotti, que teve sua saída oficializada na última quarta-feira. O contrato entre as partes é de 2 anos, ou seja, até o final de 2027. Ao meu lado, uma vez mais, Antônio Lupe, bom dia. As boas novas do Bugrão, Lupe. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. O Guarani, que apresentou ontem o William Farias, volante, experiente campeão brasileiro, e também Jonathan Costa, ele que é nascido em Campinas, mas tem a família em Hortolândia. Está realizando um sonho do pai, que faleceu há 4 meses, mas sempre torceu para o Guarani. Jonathan Costa foi um dos principais zagueiros da Série B, atuando pelo Avaí, e chega com status de titular no time comandado por Matheus Costa. O experiente Jonathan Costa, campineiro, grande Jonathan Costa, vai ajudar o Guarani nesta trajetória de 2026. O atacante Endrick é o novo reforço do Lyon até o final da temporada. O jovem de 19 anos assinou ontem com o clube francês, fechando o contrato de 6 meses, hein, gente? Até o meio do ano por empréstimo. Endrick segue pertencendo ao Real Madrid, com quem tem vínculo até o meio de 2030. Apesar da mudança de clube neste momento, o Real Madrid não pretende se desfazer do jogador e o empréstimo não terá opção de compra. Vamos para São Paulo, vamos para a terra da garoa, onde ainda se respira o título do Corinthians, mas tem aí cirurgia de Neymar, tem o São Paulo envolvido em muita polêmica extracampo, tem o Palmeiras se preparando para 2026. Leonardo Dai. O Corinthians festejou nesta segunda-feira o título da Copa do Brasil de 2025. Depois de vencer o Vasco por 2-1 no domingo no Maracanã, o Timão voltou do Rio de Janeiro e teve um encontro com a torcida no estacionamento da Neoquímica Arena. Enquanto isso, o Santos acompanhou a cirurgia de Neymar, que fez uma intervenção no menisco do joelho esquerdo, que foi considerada um sucesso. Já o Palmeiras viu Abel Ferreira aparecer na lista dos 10 melhores técnicos do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. E o São Paulo afirmou não ter conhecimento sobre um inquérito aberto pela Polícia Civil para investigar um possível caso de desvio de dinheiro dentro do clube. Ai, São Paulo, meu Deus do céu, noticiário policial. São Paulo e Corinthians nesta temporada, olha, eles transcenderam o esporte, né? É brincadeira. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão voltar a se enfrentar em 2026. O novo jogo amistoso entre o espanhol número 1 do mundo e o astro do tênis brasileiro está marcado para sábado, 12 de dezembro de 2026, no Allianz Parque, lá na zona oeste de São Paulo, a Casa do Verdão. Lupe, traga notícias dela, traga notícias da Ponte Preta, Lupe. Qual time a Ponte Preta vai colocar em campo na estreia do Campeonato Paulista contra o Corinthians? Um grande ponto de interrogação.
vários jogadores estão insatisfeitos e podem deixar o Moisés Lucarelli. Por enquanto, as atividades seguem paralisadas. Ontem conversamos com o técnico Marcelo Fernandes, estava indo para Santos, o nome dele está na lista do Londrina, já que o Roger foi pro Sport, mas ele aguarda um desfecho e quer o mais rápido possível para continuar o trabalho visando a pré-temporada. Mas o cenário na Macaca não é nada animador. O dia tem uma música do Racionais, o dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100 a minha chance. Tá falando. Aliás, ontem parabéns pelo teu comentário, né? Que aliás está bombando nas redes sociais, mas você falou que muitos pensam. E daqui a pouco a gente pode voltar a esse assunto, porque se não tiver uma união entre as partes, a Ponte Preta vai passar aí por um sufoco nos próximos anos. Triste, Ou triste. já no próximo ano, né? Já está passando, né, Lupe? Realmente muito triste o que estão fazendo com a entidade. Vamos de basquete, Lupe, vamos de NBB, César Franca, que sempre bateu lá no Coque Ribeirão. Nunca! César Franca e Mogi se enfrentam hoje às 7h30 da noite lá no Pedrocão, em Franca, pelo Novo Basquete Brasil. A partida é uma reedição da final do Paulista, em que o Franca levou a melhor e ficou com o título estadual. No NBB, já garantido na Copa Super 8, o Franca tem 13 vitórias, 16 jogos e está na 4ª posição, com 81,3% de aproveitamento. Grande Franca. Mas a Franca é o berço do basquete. Mas é mesmo, né? Que coisa maravilhosa. Mas quando Hélio tinha Rubens. Ribeirão, aí ele perdeu um pouco o posto, E tinha né? rivalidade? Tinha, Mas né? muita. Muita, né? Muita. E não era pouca, não. Muita. Tá certo, então. Era Ribeirão com Franca e Araraquara. Tinha Uniara. Pipoca, verdade. lembra do Pipoca? Pipoca jogava. tinha o... Arnaldinho, o armador. Tinha o... Mas eu não sei, o Gerson jogou em qual desse? Jefferson. Não, Gerson, que era da época de Oscar, mais velho. Falecido Gerson. Eu acho que o Gerson jogou no Franca. Mas você sabe. Vanderlei, lembra do Vanderlei? Vanderlei. Israel jogava no Hebraica. Israel. Nossa, e hoje o basquete... Janjão. Rolando, cara. Rolando, jogou na NBA. Zé Boquinha era o treineiro, hein? Uma vez eu discuti com o Zé Boquinha, sabia? Verdade. Ele era técnico do Hebraica. O Zé ele é meio mal-humorado. Ele mora aqui em Campinas, Zé Boquinha? Mora. Gente boa pra encontro ele caramba. direto, sabia? Gente boa pra caramba. Ele mordia muito os torcedores. Não, ele é bravão. Ele ficava muito bravo. Ele comenta pra ESPN, né? Mas NBA. Gente boa. E gente boa demais. Uma vez, na século XXI, a gente fez um programa especial de basquete e chamamos o Zé Boquinha. E naquela época não tinha rede social, quer dizer, tinha, mas não era igual hoje e tal. Então nós precisávamos das fotos, os arquivos do Zé Boquinha. Cara, ele levou tanto jornal, tanta foto, só que a gente demorou pra devolver. Todo dia ele ligava, bravo. Eu não vou mais emprestar nada pra vocês, não. Eu falei, calma, Zé, eu vou te levar aí na sua Da próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou falar que eu te conheço, Carlão. Mas Zé Boquinha, e ele foi jogador de futebol do União Barbarense, trabalhou na Ponte Preta também. Grande Zé Boquinha, uma das lendas do basquete nacional e hoje fazendo um grande trabalho, há muito tempo, aliás, na ESPN comentando NBA. Fábio Scheibe está conosco aqui, deixou o Principado de Itu trouxe bolo, trouxe muita coisa, trouxe artigos aí das cidades em que ele visitou nesta temporada. Fabião, o mercado do futebol brasileiro está aquecido. Fábio Scheibe, bom dia, boa terça pra você. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. É a parte mais legal do ano, né, Carlão? Maravilhosa. Especulações rodando por aí, nem sempre se concretizam, mas são notícias. Começando lá no sul do país, o Internacional anunciou o Pesolano, o treinador Pesolano, e ele já quer o Pedro Raul como atacante para a temporada de 2026. Pedro Raul, que é gaúcho também. No Grêmio, o Grêmio tem uma dívida, o Botafogo, na verdade, tem uma dívida com o Grêmio quer batê-la contratando o Savarino, bom jogador, o Savarino, o Grêmio que agora é treinado por Luiz Castro treinou o Savarino no Botafogo. O Rony tá de saída do Atlético Mineiro, Santos e Bahia buscam o atacante ex-Palmeiras. O Cruzeiro entrou forte na briga pelo zagueiro Vitão do Internacional junto com o Flamengo. O Palmeiras também tinha interesse no Vitão. E o Verratti, artilheiro do Brasil nesse ano, né, com 27 gols.
o Coritiba tem interesse no Verratti, podendo então deixar o Vasco vice-campeão da Copa do Brasil. E lembra do João Marcelo, atacante do Guarani? Nossa, aqui, cria do Bugre. Teve poucas oportunidades no Atlético Mineiro, apenas 11 jogos, está indo emprestado para o El Shabab do Emirados Árabes. Será Né? que o Bugre tem Pega um... Opa, então já nós vamos... Tem um Faz-me Rir. Pega um negocinho lá, e isso é importante para tocar a temporada. E você pode participar também do nosso CBN Esportes através do Zap 19991869070, 91869070. CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Tá difícil, né, Valmir? Tá difícil até de falar, né? Complicado seu time, hein? Pelo amor de Deus. E a moça online, a moça do streaming, a moça fit aqui da Rádio CBN é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. Hoje fomos bem, hein, Lupi? 11h16, um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h18, trânsito na cidade de Campinas, às vésperas já do feriado de Natal. Leandro Lopes. Ouvinte da Rádio CBN Campinas, um ótimo dia para você. Trânsito intenso na Anhanguera, no quilômetro 107, devido a um acidente que houve de manhã. Ainda há pontos de lentidão no local, tá certo? Já no sentido capital paulista, o motorista que vai acessar, vai bem nessa manhã, exceto em Jundiali, no quilômetro 62, que estou chegando agora aqui no mapa, um pouco de lentidão ali da região perto da Avenida Jundiaí. Motorista que acessa o corredor Dom Pedro I, sentido Jacareí, o motorista que vai até o litoral norte, nesse momento ainda não encontra dificuldades. Sentido Campinas, o motorista que vai acessar Anhanguera, o motorista vai bem também nessa manhã. O motorista que vai acessar o aeroporto de Viracopos, nesse momento, na Santos Dumont, não há dificuldades. E também quem acessa Indaiatuba Salto, o motorista que vem para Campinas para acessar Campinas pelo Jardim do Trevo, o motorista vai bem também nessa manhã de terça-feira. Obrigado, Leandro. 11h19. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 21 minutos. Ô Lupe, e a rapaziada, hein? 991869070. Será que tem corintiano ainda? Esse negócio de vai Corinthians também tem hora que pega, hein, Lupe? Nossa, já tô meio cansado, viu, cara? O negócio de vai Corinthians também já deu. Ou não? Não, ainda não. Não, né? Ainda estamos em tempo de Corinthians. Até amanhã. Vamos lá, Carlão de Freitas cantando Racionais, hein? Show! Quem mandou foi o Eduardo, final do telefone 2156. Quem mandou mensagem pra gente foi o final do telefone 4564. Marcelo, hein? Tá aqui, ó, registrado. O Corinthians vai conseguir pagar as dívidas com o prêmio da Copa do Brasil? Ah, difícil, né? Não é nem um centésimo da dívida. Não sei. Essas dívidas, na realidade, a gente coloca São Paulo e Corinthians aqui, né? O próprio Santos, mas essas dívidas... Palmeiras também tem dívida. mas elas são impagáveis, né? Você vai precisar de acordo, vai costura aqui, costura ali pra tentar diminuir. Mas quando você tem o dinheiro na mão, fica mais fácil negociar, né? Não, mas quem tá na bronca com essas dívidas do Corinthians não é só dívida fiscal, é os clubes. O próprio presidente do Cuiabá ontem, mais uma vez, falou que o campeonato do Corinthians foi um estelionatário futebolístico, cara. Vou falar pra você, o cara que consegue, né? Aí também, prendendo Cuiabá, se tá cobrando, vai lá na justiça e... Mas ele tá na justiça, quando eles não pagam. Mas não precisa ficar falando essas coisas. A CNRD. Porque quando... Corinthians tem que pagar 76 milhões. Aí não pago mesmo. Fala assim, então já tá o boca solta mesmo? Outra coisa, né? Esse cara aí também consegue, tá de sacanagem, velho. Um cara como, assim, por exemplo, um clube como o Corinthians, né? Um clube como o Santos, o São Paulo. Atlético Mineiro. O cara que consegue endividar esses clubes com a potência que tem... eu vou falar, né? É muita coisa. Não, é o negócio do uniforme, que roubaram 9 mil uniformes. Cara, acabou o Leonardo Dai já vai falar aí, notícia do São Paulo, não tem conhecimento, sabe? Vira página policial. É que é muito dinheiro fácil na mão, né? É vergonha, muita incompetência. Vai, Lupe. Você está muito nervoso. Quem mandou mensagem também foi o Renatinho Alves. Grande Renatinho. Bom dia, levando em consideração o ano de 2025... Quais posições o Carlão entende como as mais carentes no time do Cruzeiro? Não, Cruzeiro... Líbero, levantador ou central? Não, eu gosto do Openkosk. Openkosk joga muito. O Wallace. Rodriguinho também joga bem. O Otávio é bom, o Rodriguinho, Lucão, né, O que era do São José? O Douglas. Fera. Mas Wallace. Ele quis fazer pegadinha, mas o Cruzeiro é muito famoso, o time do Cruzeiro. A gente se ele manda tipo um Monte Carmelo, aí já dá uma escorregada, né? Da próxima vez, manda o Cruzeiro, a gente consegue dar uma enganada. Mas falando em futebol, que se o Cruzeiro realmente concretizar a contratação do Gerson e do Vitão, com o Tite como treinador, Eu acho que o Cruzeiro é um clube com potencial de incomodar Palmeiras e Flamengo. Potencial pra incomodar. Eu acho que ele tem força pra isso. E um primeiro passo foi nessa temporada 2026. Meu nome é Valmir, eu sou de Vinhedo. Olá, Valmir. Gostaria de saber das informações do Palmeiras. O Verdão vai contratar ou não? O Palmeiras que já se desfez de um jogador. Antigamente titular até o final da temporada, até o finalzinho da temporada, Aníbal Moreno foi vendido para o River Plate da Argentina. O Palmeiras tem que ir atrás de jogadores agora começa esse momento que eu gosto muito, especulações, cara. O do Aníbal que pegou foi aquela expulsão contra o Corinthians, né? Era pro Palmeiras. Foi justamente o jogo que o Corinthians cresceu na Copa do Brasil ali, né? E aí a torcida pegou um pouco de 14 minutos primeiro tempo ser expulso no jogo, velho. Foi mal, né? Na cabeçada do cara, né? Carlão. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Que situação que chegou à ponte. Lamentável, viu? Ao Wagner de Hortolândia, que mandou mensagem. Wagner, desesperadora a situação da macaca. Ô, Rodrigo,
Rodrigo tá mandando mensagem aqui perguntando sobre o São Paulo. Tem alguma informação a respeito das investigações do Ministério Público a respeito do tricolor? E esse Danielzinho, é bom ou é mais ou menos? Eu acho bom jogador. É bom. Bom jogador, 31 anos, bom jogador, quilometragem em Novo Horizontino, Mirassol e outras equipes também, fez um grande campeonato paulista pelo Mirassol, mas não é a solução dos problemas do São Paulo, é um cara que se encaixar no esquema do Crespo, ele pode ajudar, mas não é o cara que faz a torcida, né, esfregar as mãos, né? E tem que ver quando põe a camisa pesada, né? Então. Mas é bom reforço. Tem mais uma aqui, a última nesse primeiro giro. Quem tá mandando mensagem é Wagner também, ó. Mas ele não é de Hortolândia, ele é de Campinas, do Campo Grande. CG. Campo Grande é longe, hein? CG, grande. Mas é muito legal. Grande abraço pro pessoal de Campo Grande. O Neymar operou. Ele vai jogar no Santos ou não? Ele tem contrato até o final do ano, então ainda como ele tá lesionado... Deve permanecer, né? Deve permanecer por mais 3 meses, né? Porque quando o jogador se lesiona, como ele só volta em fevereiro, ele tá dentro do período de recuperação. Então o clube, pelo menos se isso acontecer no caso do Neymar, o clube é obrigado a renovar por um período mínimo, segundo a Lei Pelé, de 90 dias, ou seja, 3 meses até ele se recuperar. O Neymar, que operou ontem, né, com o Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, foi lá em Belo Horizonte, ele tem a recuperação prevista, né, até fevereiro, quando deve retornar aos gramados. Então, isso pode, eu tô colocando no condicional, porque tudo depende ainda de negociação. O Neymar pode estender o vínculo por mais 3 meses, porque ele está lesionado. Então, ele precisa do respaldo do clube. Aí depois, se ele vai continuar ou se ele vai assinar por um período maior, tudo vai depender da negociação. Mas agora ele está preocupado em se recuperar para estar bem em fevereiro. E lá no show do Rodriguinho... Rodriguinho não. Thiaguinho. Do Thiaguinho. Ah, o Rodriguinho foi também. Ah, parceiro. Rodriguinho, Péricles, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Sam Prazer, é tudo da mesma galera. E é bom, eu adoro. Ele pegou o microfone e disse: alô, Ancelotti! O Brasil vai ser campeão, ou seja, já querendo cavar uma vaga ali na lista dos convocados para a Copa de 2026. Inclusive, eu indico uma entrevista do Alexandre Matos, hoje diretor de futebol do Santos, lá no GE, também tá falando muitos assuntos, principalmente interesse no Gabigol também, que parece ter esquentado novamente. Esquentou? Agora que eu vi, ó, Santos e Cruzeiro voltam a falar sobre Gabigol. Eu acompanhei a entrevista ele nem se tocou no assunto do Santos, mas eu acompanhei o Podpah, né? E o Gabigol, todo final de ano ele vai lá. Eu senti que eu acho que, não sei não, cara. Ele tem um contrato em vigência com o Cruzeiro. Eu não sei, o Santos tem que tomar muito cuidado com isso. Aquilo que a gente falou do Santos esse ano, que foi contratar o Tassiano por 30 milhões de reais. Toma cuidado. Agora tem uma matéria do GE de ontem. Santos faz propostas de mais de 30 milhões de reais por meio-campista chileno Felipe Loyola. Então. Olha lá, 30 milhões pra ser uma aposta. Então, essa é a irresponsabilidade, né? Nós estamos falando aqui dos clubes em situação falimentar, e aí a gente se depara com uma notícia dessa. Tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade com o dinheiro. O Santos não pode ficar gastando, fazendo essa loucura. O Santos ele precisa se organizar para parar de ficar disputando o campeonato para não cair, né? Criar aí uma base, um time para se fortalecer, para voltar a protagonizar. Você acha que no Menino da Vila não tem ninguém que possa valer muito mais que esse jogador, joga mais que esse cara? Cara, eu acho assim, volante e zagueiro tem que fazer em casa. Ir ao mercado para gastar fábula para contratar zagueiro e volante é complicado, é um erro. Eu acho que os clubes, na base pelo menos, os clubes poderiam focar nestas posições para não gastar tanto dinheiro. 11h29, já vamos, Valmirzinho? Tem mais um tempinho? Tem mais um tempinho aí, Lupe. Será que a galera não está conosco? Não tem aí alguém para participar com a gente? O Palmeiras foi viciado demais esse ano. Quem mandou mensagem foi o Ednei. Como assim? O Palmeiras foi viciado. Eu vi por causa de vice. Tá fazendo uma brincadeira. Uma brincadeira. Interessante. O bom dia é o Gustavo de Campinas, referente ao Neymar, anota aí, só volta a jogar depois do carnaval, só festança com os parças. Quem que mandou essa mensagem? Foi o Gustavo. O carnaval esse 2026 é em fevereiro ou em março? Acho que é fevereiro, eu acho.
Se for pra março, ele tem que tomar cuidado, porque aí tá muito perto de Copa do Mundo, né? Se ele tem realmente a intenção, Não, mas ele vai estar num período de recuperação. Eu entendo, porque isso é a fama do menino Ney, né? Ele gosta de festa e o que ele faz fora de campo, acho que não é problema nosso. Mas o Neymar, eu acho que ele vai dar uma atenção ao corpo dele no ano que vem. Eu tô achando, porque ele quer a Copa, é a última chance. É a última Copa do Mundo do menino Ney. 11h30 minutos agora sim. Vai lá, Fabião. Não, inclusive você já adquiriu o seu ingresso da final da Copa do Mundo, Carlão? Você viu quanto? Não. Eu mandei lá no grupo. Mas é tão longe disso. $4.500 o ingresso para a final da Copa do Mundo, cerca de R$20 mil. A não ser que a gente vá a trabalho, né? Ele Almeida estará hoje na empresa, a gente já pode começar a negociar com ele a nossa presença na Copa do Mundo. $4.500, cara. 11h30 minutos, nós vamos pro Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de dezembro de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro desmarcou a entrevista que concederia ao portal Metrópolis nesta manhã. Ele alegou questão de saúde. A conversa tinha sido autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em breve, o ex-presidente será submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia. Os paulistanos estão dispostos a gastar até R$ 507 em média com presentes de Natal. É o que mostra um levantamento da FEComércio do Estado. O valor é R$ 25 mais baixo que o verificado em 2024. Por outro lado, a intenção de presentear aumentou em relação aos últimos 2 anos. Quase 7 em cada 10 pessoas disseram que vão comprar algum item. O PIB dos Estados Unidos cresceu 4,3% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado superou as expectativas, que apontavam para uma alta no intervalo de 2,5% a 3,7%. Essa é a primeira leitura oficial do Produto Interno Bruto americano desde a maior paralisação do governo na história do país. O dado era aguardado pelo mercado, que busca sinais sobre a saúde da maior economia do planeta e de possíveis pistas sobre trajetória de juros do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e o treinador do Flamengo, Filipe Luiz, apareceram na lista dos 10 melhores do mundo da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Luiz Henrique do PSG ficou em primeiro lugar. Abel Ferreira apareceu na 9ª posição e Filipe Luiz no 10º lugar, ao lado do técnico croata do Pyramids do Egito. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informação para a Rede CBN chegando de Brasília. Larissa Lopes. Marcela, depois do ministro Alexandre de Moraes, o Banco Central também emitiu uma nota confirmando que reuniões foram feitas com o ministro do Supremo Tribunal Federal para tratar apenas dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Isso foi depois que o próprio ministro divulgou uma nota também confirmando reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e dirigentes de grandes instituições financeiras, mas negou ter tratado do Banco Master com o chefe do Banco Central. Moraes disse que os encontros tiveram como pauta exclusiva as consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele, com foco em eventuais efeitos sobre movimentação bancária e uso de cartões. Isso foi depois que o Globo, né, pela coluna da Malu Gaspar, afirmaram, então teve a afirmação, né, de que Moraes procurou Galípolo para interceder em favor do Banco Master em pelo menos 4 ocasiões. Marcela. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes, no horário de Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11 horas 35 minutos, 991869070 é o zap do CBN Esportes. Ô Lupe, a galera já tá em clima de feriador, já foi, né? Já foi. Só nós mesmo, né? É aquilo que a gente comentou ontem, Papai Noel também já tá em período de recesso, né? Ele já trampou, já pegou as cartinhas, já leu, já comprou os presentes da galera. Agora quem tá... Nós somos igual os duendes, né? Tá preparando o trenó, cuidando das renas, colocando os presentes no saco, ajeitando, fazendo a cambagem, alinhamento do trenó. O saco tá grande, né? Tá grande, presente, muito presente. Comprou seus presentes? Já comprei, já tá tudo certo. Mas acho que eu vou precisar finalizar hoje. Você foi no shopping ontem, né? Eu fujo do shopping nesses momentos. Não, mas tá tranquilo, domingo tava de boa. Se você for com o objetivo, porque agora é muito e-commerce, né? O pessoal compra pela internet, né? Tava cheio no domingo. Um problema da internet que às vezes não cabe, não serve, né, cara? Mas é mais cômodo, né? Mais cômodo. E às vezes até mais barato. Mas eu gosto de ir no shopping, eu gosto do convívio social. Tomar um sorvetinho é gostoso. Você ver pessoas, você poder conversar com as pessoas, desejar um Feliz Natal para atendente, por exemplo. Mesmo não comprando nada, ela com aquela cara de poucos amigos, você fala muito obrigado e um Feliz Natal e boas festas. Aquilo derruba a atendente. Você sabe o que me ganha? Até falei pra Camila, minha esposa, nós entramos em várias lojas, né, no shopping. E não comprou muita coisa, não, né? Não compramos muita coisa. Não permitiu. Parecendo Corinthians. Mas o Corinthians compra. Cara, mas não paga. Compra, mas não paga. É igual nós. Mas, cara, o vendedor, a gente sabe ali, né? Às vezes o cara tá meio que mal-humorado e tal, mas quando você pega vendedor bom, vendedor disposto, cara, é legal, né? Eu falo uma coisa sempre, pra você, eu falo pras meninas aqui do comercial, vender é uma arte. Não, vender é dom. Dom. A pessoa que é vendedor ou vendedora, ela tem que ter o dom. A lábia, né? Simplesmente você precisa de um produto. Você precisa de um produto. Você não é simplesmente ir comprar aquele produto. Sim. Você quer saber o porquê. A pessoa que tem o tino comercial, ela não vai ficar desempregada nunca. Nunca. E quem papo gostoso, e né? quem tem uma boa lábia também pra vender e tudo mais, tem tudo também pra conquistar Paulo Oliveira, né? Paulo Oliveira terminou o namoro agora. Não, o cara tem que ter uma lábia boa, né, cara? Não, mas a gente tá falando de não, mas o cara que tem uma lábia boa consegue... E outra coisa, pô, você pegar o Diogão é fera, cara. Aliás, olha como que é a vida. Domingo eu estava também acompanhando a televisão, aí coloquei acho que é na GNT ou no Multishow que é Diogo na Cozinha. Ele faz. Cara, muito legal. Ele vai fazendo um prato tal, fazendo uma resenha. É tipo estava lá. Hilbert. Isso. Só que ele faz na casa dele. Aí estava o Ferrugem. E o Jorge Versilo, isso. Mas estava muito legal, o Diogo fazendo ali um picadinho, tomando um vinho, os caras conversando, falando sobre o samba. É muito legal. Eu gostei. Muita força aí pro Diogão superar esse momento, também pra Paola Oliveira. 11h38, então vamos para São Paulo, né? Leonardo Dai traz aí as informações dos gigantes do nosso estado, Léo. A festa do Corinthians, campeão da Copa do Brasil, começou no domingo, no Maracanã, no Rio, após a vitória por 2-1 sobre o Vasco. E chegou nesta segunda-feira a Neoquímica Arena. Os jogadores campeões tiveram um encontro com a torcida no estacionamento do estádio corintiano após a volta do Rio. Mesmo com o forte calor que fez, inclusive, alguns torcedores passarem mal durante a comemoração, a Fiel compareceu em ótimo número. Momento para os jogadores celebrarem e reviverem a conquista, como fez, por exemplo, Ranielli, falando sobre o seu momento preferido nessa jornada vitoriosa. Teve alguns pontos que me chamou a atenção, foi quando o Dorival chegou lá contra o Flamengo no Maracanã, a gente tinha tomado 4-0 e depois do jogo ele falou pra gente, se preparem que a gente vai ser campeão esse ano ainda da Copa do Brasil. Aí a gente pegou o Palmeiras, no sorteio, ele falou, se a gente passar do Palmeiras a gente vai ser campeão da Copa do Brasil, a gente vai chegar na final. De olho em 2026, o Santos acompanhou nesta segunda-feira uma cirurgia que Neymar fez em Belo Horizonte. Ele passou por uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo, que é um procedimento comum no futebol
para reparar problemas nessa região. A cirurgia foi feita em Belo Horizonte, no Hospital Mater Dei Nova Lima, porque é lá que trabalha o Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, que tem a confiança de Neymar já há muitos anos. Na nota oficial divulgada pelo Santos, vem a informação de que o jogador já inicia o seu processo de reabilitação e que esse processo será coordenado pelo seu fisioterapeuta pessoal, Rafael Martini. Vale lembrar que o jogador não tem contrato assinado com o Santos para 2026, mas a renovação deve acontecer tão logo ele se recupere desse procedimento cirúrgico. Já o Palmeiras acompanhou a nomeação de Abel Ferreira, o seu treinador, como o 9º melhor técnico do mundo, segundo a lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, para a temporada de 2025. O primeiro lugar foi de Luiz Henrique, do PSG, e o outro técnico do futebol brasileiro a figurar nessa lista é Felipe Luiz, do Flamengo, que ficou na 10ª posição. O São Paulo divulgou uma nota oficial no começo da manhã, dizendo que não tem conhecimento sobre qualquer investigação da Polícia Civil em andamento e que se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários se for formalmente citado. A nota responde a uma informação de que a Polícia Civil abriu um inquérito no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania para apurar possíveis casos de desvio de dinheiro no São Paulo. Essa informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas mais detalhes sobre essa investigação não poderão ser conhecidos porque o caso acontece em segredo de justiça. De São Paulo, Leonardo Dai. Ah, que vergonha, Tricolor, que coisa feia, né? Você sai das capas dos jornais, do esporte, né? Da página de esporte e vai para as páginas policiais. O que fizeram com o São Paulo, hein? Ou o que fez com o São Paulo, Júlio Casares? Não, é o que fizeram, né? Porque ele não faz sozinho, né? Não só o Júlio Casares, mas o São Paulo vem numa decadência aí terrível. E já tem uma frente se articulando para impeachment o presidente, né? Sim, e ele corre risco, né? Porque as notícias são notícias terríveis envolvendo o Tricolor. O Fábio Chaib, o Corinthians nos festejos, né? Ontem lá em Itaquera, os desabafos permaneceram, né? O Fabinho Soldado provavelmente vai sair, ele tem um respaldo dos jogadores, os jogadores gostam muito do Fabinho, mas falam nos intramuros do Corinthians que é difícil, né? O racha, o problema político do Parque São Jorge, ele acaba atrapalhando o CT Joaquim Grave e, claro, impacta no futebol, mesmo com o título, é o Corinthians vivendo esse turbilhão de emoções. E o destino de Fabinho Soldado deve ser o Beira-Rio. Abel Braga, o novo coordenador técnico do Internacional, o quer como ajudante ali na comissão. Eles trabalharam juntos lá naquela época vitoriosa do Internacional e ele faz um bom trabalho. A gente sabe que é complicado o Corinthians, né? Esse ano também teve um presidente impeachmentado, né? Problemas com a diretoria, problemas também com a torcida, problemas de dívidas. Apesar do título, nada apaga o que foi esse ano do Corinthians, com muitas questões policiais também. O ano que vem pode dar uma refrescada a esses títulos, principalmente para a torcida, na cobrança das torcidas, mas as contas estão rodando, né? As contas vão continuar rodando, o Corinthians devendo e tem que se acertar. Tem essa questão da SAF, que teve a primeira assembleia, que os próprios torcedores compareceram, diretores também. Pode ser um caminho, mas naturalmente as coisas apenas com o título não se encaixam. Então o Corinthians tem que olhar para 2026 com mais cuidado também. Coringão. Cara, o Fabinho Soldado, eu vejo entrevistas, né, do Fabinho, eu falo, poxa, quem te viu, quem te vê, né? Assim, o Fabinho em Campinas, sempre bom jogador, é um cara que a torcida se identificou muito com a torcida da Ponte aqui. Mas dava um trabalho fora de campo, sabe? Nossa! É mesmo? Olha o time que a Ponte montou. E fora de campo era terrível também. Fabinho. Fábio Luciano. Piá. Não, Fábio Luciano era de boa. Fabinho, Piá, Regis Pitbull,
O Washington era mais tranquilo, mas o Fabinho, Piá e Regis, nossa mãe, era, mas dentro de campo eles correspondiam, e hoje o Fabinho se tornou, aí já é uma realidade com relação à parte executiva do futebol, tanto é que o Fábio Ferreira nessa época? O jogador, não, Fábio Ferreira é 2017, mas esse nem se identificou com a torcida. Esse time que eu citei é mais ou menos 99 a 2000, 2001. Que foi um time que perdeu o São Paulo na Copa do Brasil. 99, 2000 foi bem, 2001, até 2002 durou mais ou menos essa base. Aí depois depois se dissolveu, mas era um time que gostava da noite campineira. 11h45, vamos para um intervalo, aí na volta a gente tem aí notícias do Guarani, tem o Jonathan Costa que foi apresentado, tem o William Farias também, nós vamos falar sobre a preparação desse bugrão, a Ponte Preta vivendo aí essa turbulência financeira, e a gente vai falar muito sobre os nossos filhos aqui da cidade de Campinas. 11h45, o intervalo é rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A temporada do vôlei entrou em recesso após a conclusão do Mundial de Clubes que aconteceu em Belém do Pará. Só que 2026 já tá aí e tem a retomada da Superliga e também tem a Copa Brasil de vôlei, que é uma espécie de um campeonato paralelo à Superliga. E o Vôlei Renata está garantido. Os 8 primeiros colocados da classificação da Superliga, que fechou o primeiro turno, vão disputar essa competição. O Vôlei Renata tem como adversário no primeiro confronto o SESI Bauru, de novo, o SESI no caminho do Vôlei Renata. O Cruzeiro vai enfrentar o Guarulhos, o Praia Clube encara o Suzano e o Minas vai encarar o Goiás. São os confrontos da Copa Brasil de vôlei que vai acontecer no mês de janeiro, 27 e 28 de janeiro, na cidade de Londrina. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença.
Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h50, Antônio Lupe. 11h50, dia 23, Isso. o calendário brasileiro está concluído, né? Agora a gente aguarda o ranking nacional de clubes, que a CBF sempre divulga, né? No final do ano, ainda não saiu, porque através desse ranking, né? A gente também consegue já projetar os times que vão disputar a Copa do Brasil, hein? Boa. A enxada Copa do Brasil de 2026, com 126 clubes classificados. Aliás, tem uma matéria do GE que já fez aí a projeção, né? Dos 126 clubes, 34 a mais que na edição da última temporada. No estado de São Paulo, segundo a matéria aqui do GE, 13 clubes estão confirmados. Na primeira fase, Velo Clube Primavera. Boa. Na segunda fase, São Bernardo, Novo Horizontino, Guarani e Portuguesa. Na terceira fase, a Ponte, que foi campeã da Série C. E na quinta fase, Palmeiras, Mirassol, São Paulo, Bragantino, Santos e Corinthians. São os representantes do estado de São Paulo. No total, são 13 clubes. Aí tem o Rio de Janeiro com 10, Minas Gerais com 7 representantes, Rio Grande do Sul também. Então é a Copa do Brasil, a enxada Copa do Brasil, só que financeiramente é muito boa. Por exemplo, o Corinthians, somando todas as premiações até o título, e olha que entrou na terceira fase, Sim. hein? 97 milhões de reais. É grana. Mais, né? De 97 milhões. É uma competição rentável, uma competição importante. E os nossos clubes estão inseridos nesta competição. Ô Lupe, então vamos lá para nossa tábua. 11h51, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Bugrão com novidades para o Campeonato Paulista, Lupe. Em relação a Luca, atacante, a informação que eu tenho é que o anúncio deve acontecer em breve. Já tá tudo acertadinho, só se acontecer algo fora da curva na negociação para que o Luca, atacante, não vai reforçar o Guarani. A informação que eu tenho é que já tá tudo certo. Hoje ou amanhã deve ser anunciado oficialmente. Quem foi apresentado ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa foi o zagueiro Jonathan Costa. Você sabia que ele é nascido em Campinas, mas a família mora em Hortolândia? Começou na base do Paulínia, mas pela primeira vez vai ter a oportunidade de jogar próximo da família. Jonathan Costa estava no Avaí, onde atuou nas últimas 3 temporadas, e fala sobre o retorno à terrinha, a volta a Campinas, para ser uma das opções do técnico Matheus Costa para o setor defensivo no ano que vem. Então, cara, eu nasci em Campinas, mas eu vivo em Hortolândia, então acompanho aqui Campinas, o Guarani desde pequeno. Cara, muito feliz, um cara de Campinas está vestindo essa camisa grandiosa que é o Guarani. Então, para mim está sendo um privilégio. Meu pai, ele sempre torceu pro Guarani, né? Meu pai faleceu há 4 meses, mas muito feliz, sou campineiro, tô muito feliz e grato, e espero que a gente possa fazer um excelente 2026 aí. Não, desde quando o presidente me ligou, a diretoria, conversei com a família, a gente tive uma perda muito grande, que foi meu pai, que sempre me apoiou, e quando eles me ligou, cara, não pensei 2 vezes, pertinho de casa, pertinho da família, então é muito gratificante, acompanhar desde pequeno, o Guarani, e agora eu fazer parte é um sonho realizado, espero que a gente possa ser muito feliz aqui. Cara, quando eu acertei com o Guarani, pensei nele a todo momento, porque é um cara que sempre me apoiou, vive de uma família muito humilde, então meu pai, ele sempre me apoiou bastante, e acredito que, cara, que ele ia ficar muito feliz, acho que acreditaria que ele estaria aqui agora com a gente, tá vindo aqui, então ele é muito fanático, sempre me apoiou a todo momento, e, cara, agora se for pra
homenagear ou é bom que fica guardado nos nossos corações, né? Então, o que ele fez aqui, eu acredito que tá eterno no meu coração e espero fazer meu melhor e honrar ele sempre. A preparação está sendo o melhor possível. O Matheus vem fazendo um excelente trabalho, como fez em 2025 também. Detalhe que a gente não subiu, mas a preparação está sendo o melhor possível. A gente está treinando aí a semana toda, pegada, treinamento muito forte, e para a gente possa terminar bem e começar o Paulista bem também. Jonathan Costa lembrou do pai, faleceu há 4 meses e era torcedor do Bugre. Legal, isso, cara. Você né? sabe mais do que eu, quando vem da família, isso pode ser um combustível pro novo zagueiro do Guarani. Sem dúvida. E o Jonathan, eu tava conversando com um amigo lá de Santa Catarina, e assim, o Avaí, assim como o rival do Guarani, a rival do Guarani, a Ponte Preta, passou por problemas financeiros graves na caminhada da Série B. E o Jonathan Costa foi um zagueiro bom e que deixou saudade no torcedor catarinense. Até por causa disso, né? Exatamente. Então, ele saiu 3 temporadas no Avaí. Ele era titular absoluto. E aceita esse desafio de jogar o Campeonato Paulista e está incluído no projeto da Série C, que é o principal objetivo do Guarani no ano que vem, conquistar o acesso. Ô Lupe, um projeto assim, é claro, o Guarani entra na Série C com a obrigação de subir, né? Já era para ter subido, né? Mas entra com a obrigação de subir. Mas ambicioso esse projeto, assim, estas contratações. O Guarani tem aí se fortalecido com jogadores mais experientes. A gente vira e mexe, tem aí algumas resenhas com o Rômulo, inclusive aqui na rádio. E o meu medo, eu já falei pra ele, até pro Matheus, e o Matheus é sabedor disso, e é um desafio pra ele também, controlar o vestiário. Na boa, tudo tranquilo, beleza. Salário em dia, campanha boa, isso é tranquilo. Agora, qualquer instabilidade, controlar o vestiário com tantas lideranças, com tantos jogadores importantes, com jogadores que já têm uma história, aí fica um pouco mais complicado. Mas a gente espera que o Guarani possa cumprir um bom papel no Campeonato Paulista, alicerçar esse 2026 para que cumpra aí uma Série C vitoriosa, uma Série C de acesso, porque já deu, né? Até da terceirona ninguém aguenta mais. O Luiz, ele ligou aqui, Luiz, nós não conseguimos atender o WhatsApp. Pô, cara. Ele é Luiz de Hortolândia, tá mandando um Feliz Natal pra todos. Vocês têm alguma informação do Rio Branco de Americana? Como era gostoso assistir Rio Branco e Ponte, ou Rio Branco e Guarani. Cada treta, Rio Branco tá na Série 3, né? Série 3. Inclusive ia fazer o amistoso com a Ponte, foi marcado. Foi nossa, cancelado. Cada treta que ele desse o Vita com o Guarani, com a Ponte, nossa, fervia. Eu tô aqui o Rio Branco tá montando um time legal, né? Quem ficou foi o Marcelinho, que eu vi nas redes sociais do Rio Branco. Marcelinho, ex-Corinthians. Né? Tá com o cabelo branquinho, Marcelinho. Rio Branco tá realizando esta segunda-feira, no caso ontem, no campo do Carioba. Opa! Aí sim, hein? O quê? Pô, a gente tinha que ter ido lá fazer o treino do Rio Branco, Lupe. Ah, você ia voltar no passado. Se não me engano, é o Tuca Guimarães, né? Que é o treinador do Rio Branco. Rio Branco estreia na Série A3 contra o Rio Preto. Ó, é o duelo do Rio Branco com o Rio Preto. Contra o Rio Preto, só que é lá em Rio Preto. Rio Preto de Marco Sábado, Barizo. dia 24 de janeiro, às 3 horas. O primeiro jogo no Décio Vita é no dia 28 de janeiro, 3 horas da tarde, contra o 15 de Jaú. Olha, cara. Zequinha, né? Não é Zequinha, o 15 de Jaú? Não, é o Galo da Comarca, é o Zezinho Magalhães. Zezinho Magalhães! Né? O 15 de Jaú de Juliano Tamura. Opa, que desceu pra almoçar e não voltou até agora, hein? Deve estar gostosa o rango. Sabe quem revelou, quem o 15 revelou, Fábio Scheib? Que você já chamou do novo Luiz Pereira? Andrei, zagueiro. Lembra de Andrei? Batia falta? Claro. Jogou aqui no Guarani também. Grande Rio Branco, o Rio Branco dá saudade mesmo. Rio Branco, União São João. Rio Branco tem uma torcida fanática e interior, hein? Fechava o pau em Infelizmente, futebol do interior tá. E ontem teve, falando de futebol interior, ontem teve congresso da Bezinha. Mogi Mirim estava presente, hein? Uma boa notícia pra mim, que eu fico muito feliz ver a atividade do Mogi novamente, pô. Grande Mogi Mirim. Mogi Mirim também, nossa, faz muita falta. O América de Rio Preto estava presente também. Esqueci.
Esqueci, verdade. Ponte Preta, né? Vamos falar da Macaca porque as notícias não são boas, então, né? Eu tô tentando disfarçar, mas Vamos lá, a Ponte continua sem atividades, né? Os jogadores estão aí cobrando as pendências salariais. O nome do Marcelo Fernandes está na pauta do Londrina. O Roger deve ser anunciado a qualquer momento como técnico do Sport. E o Marcelo Fernandes está na lista do Londrina, mas ainda nada de oficial. Jogadores podem deixar o clube. O Luiz Felipe tá na mira do Náutico, tá na mira do Paysandu. Kevin também não deve continuar. O atacante, o Diego Tavares, também tem futuro incerto na Ponte. Nem estranhou os caras, né? Não, esses jogadores são remanescentes da Série C do Campeonato Brasileiro. O Wallace, que não estreou, ainda não é certo que ele vai embora, tá? Mas também é um jogador que não ficou contente com tudo que acontece nos bastidores, principalmente na parte financeira. A Ponte vive um momento delicado, a diretoria corre para resolver aí parte dessas pendências para que os atletas possam retornar às atividades após o Natal. E a Ponte agora ela fica vulnerável, né, com os jogadores, né, porque qualquer proposta que chegar, claro que vai seduzir o jogador, qualquer proposta, pode ser de Série C, Série D, pelo menos vai receber, ter aí alguma luva para acertar, entregar nas mãos de Deus aí, ver o que vai fazer, se vai conseguir arrumar algum dinheiro para pelo menos pagar alguma coisa, né? Porque tá 18 difícil, dias pra estreia do Paulistão. Eu sinceramente, cara, eu acho que hoje falar em estreia no Paulistão na Ponte Preta é luxo. É luxo. Vai entregar o campeonato, vai cair. Mas é o que se apresenta. Vai falar o quê? Vai pensar no Corinthians? Tem que pagar salário pros caras. Não tem nem treino, não tem que vai pensar em Paulistão. Pensa em arrumar a casa aí, pagar salário, honrar os compromissos aí da rapaziada que tá precisando, não só jogador, mas principalmente funcionário de clube, pra Ponte pelo menos ter dignidade pra ter um time pra viajar pra São Paulo, porque não dá nem pra viajar com esse estado de coisa. Que tristeza, cara, lamentável. Falar da Ponte hoje, falar da Ponte nessa situação é lamentável, e ontem a gente já falou sobre, eu já falei o que eu penso e pelo amor de Deus, não vou ficar chovendo no molhado aqui. Mas a diretoria atual não é a mesma que era a diretoria. Mas não é só a diretoria atual, é todo mundo. Ontem eu fiz uma escalação que tem muito mais, mas é todo mundo. Muito mais. Só que essa aqui ou a que passou tem uma parcela importante também neste processo terrível que vive a Ponte. Gente, 12:01, a gente volta às 16h no Arena para muita resenha hoje, 23 de dezembro. Até lá!